Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Quarta-feira, dia 7 de setembro de 2022. Nós estamos ao vivo nesse dia da independência do Brasil, 200 anos desde a independência do Brasil. A gente aqui ao vivo para fazer o programa O Rei de Verdade de hoje. E você acompanha como foram os desfiles do 7 de setembro aqui em João Pessoa, na Paraíba, lá em Brasília, na capital federal, com o presidente Jair Bolsonaro. Eu trago também um recado importante do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba para as eleições do dia 2 de outubro. E aqui comigo nos estúdios, ele que já disputou o governo da Paraíba nas eleições de 2014 e de 2018 e agora coloca o nome como opção na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados lá no Congresso Nacional. Eu estou falando do assistente social Tárcio Teixeira, do PSOL, está aqui comigo, vai bater um papo nesse dia do 7 de setembro. Para a gente começar aqui nosso programa, vamos saber logo como é que foi em João Pessoa. O Washington Luiz estava nas ruas hoje, acompanhando aí os eventos de comemoração do dia 7 de setembro. Com você, Washington. Acho que algum probleminha aí com a entrada de Washington. Ah, tá. Vamos lá. Então a gente continua aqui nosso bate-papo. Vamos aqui conversar com o Tárcio Teixeira, que está aqui conosco. Tárcio, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao Rei de Verdade nesse 7 de setembro. Boa tarde, Luiz. É um prazer estar conversando com o povo da Paraíba em uma data tão especial, onde a população ocupou as ruas de uma forma belíssima pela manhã, e eu tive a alegria de estar participando junto com a turma do pessoal do 7 de setembro, lá da Lagoa até a Beira Rio, lá depois do palco. Um dia importante de diálogo com a população paraibana. Bom demais. Olha só, para a gente começar aqui, como é que você está avaliando o cenário atual do Brasil, e, sobretudo a partir desse 7 de setembro? Você tem a percepção que o 7 de setembro virou, e com seus símbolos todos, inclusive, incluindo a bandeira do Brasil, virou para a esquerda um grito contra a esquerda? Ou seja, usar a bandeira do Brasil hoje, comemorar o 7 de setembro hoje, é uma atitude, um ato contra a esquerda? De forma alguma, Luiz. Fora a polícia, que deu um baculejo na nossa equipe quando estava chegando com a panfletagem, perguntou se os meninos tinham sido presos por causa de tatuagem e terminaram a intervenção dizendo: o que vocês estão fazendo é provocação, mas isso aqui não é política, não. Fora esse fato isolado com a polícia, nós fomos extremamente bem recebidos e recebidas, já que eu estava com outras companheiras do partido, na caminhada no dia de hoje. Pessoas vindo tirar foto, dizendo que está com Lula. Um fez questão, lá no DR, de me chamar, aí fez: Tárcio, eu tô com essa camisa aqui porque ela é do Brasil, ela é nossa, é do povo brasileiro, não é da direita, não é de capetão, não é de nada, não é do povo, e eu tô com Lula e tô com você nessa caminhada. Então, não. Eles fazem todo aquele estardalhaço, Luiz, para deixar medo nas pessoas, para as pessoas terem medo de ir para as ruas. Mas nós não temos medo, nós temos coragem e vontade de transformar a realidade do nosso país. Sou candidato a deputado federal pelo PSOL com o número 5013, 50 do PSOL, 13 de Lula, 5013, Tárcio Teixeira para deputado federal. Já faço um convite para vocês que estão nos acompanhando e nas redes sociais, @TárcioH.Teixeira, seguir lá no Instagram e conhecer o nosso material, que nós fomos levar hoje com as propostas de enfrentamento à fome e à carestia, e que as pessoas receberam, Luiz, com muita alegria o nosso material. Então, não é de direita. Mas... o grito dos excluídos que acontecia no dia de hoje, inclusive, ele vai acontecer no dia 10 pela manhã, junto com as organizações sindicais lá no ponto dos 100 réis, e hoje, na caminhada da independência, as pessoas estavam animadas. Quem não queria pegar, não queria pegar. Não teve briga, não teve confusão, ao contrário, as pessoas também nos procuravam para dizer que queria esse adesivo, esse aqui, que é a minha foto com Lula, com o meu número, por entender que o nosso Brasil precisa ser transformado. Hoje nós voltamos ao mapa da fome, temos 33 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome no nosso Brasil. E as pessoas percebem que para transformar essa realidade tem que mudar não só a presidência, elegendo Lula ainda no primeiro turno, mas mudar também a Câmara dos Deputados. Isso é urgente para a gente enfrentar a fome e a carestia. Mas você admite que há uma apropriação dessa questão do próprio nacionalismo, do patriotismo, do símbolo da bandeira. Hoje, inclusive, lá em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro, durante ali o desfile, né, em que ele esteve ali ao lado dos empresários que foram ali abordados
Polícia Federal, por decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a ameaças contra a democracia. Essa acusação, ele está aí, imagens de hoje ali no desfile do 7 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro, no lugar de estar com presidentes de outros poderes, estava, na verdade, com empresários, assim, até para dar um recado, para dizer que apoia ali aqueles empresários que foram abordados ali e alvo de operações da Polícia Federal recentemente. E a primeira-dama, Michele Bolsonaro, que a gente está vendo aí, do lado de apoiadores, ela engrossou o coro que dizia: a nossa bandeira jamais será vermelha. Tem aí uma luta em relação a isso, e já o ex-presidente Lula, a declaração que deu foi: vou resgatar a bandeira do Brasil para o Brasil. Não, sem dúvida, eles querem ter essa apropriação e dizem que a bandeira é deles, mas a bandeira é do povo brasileiro. A bandeira, ela é nossa. Por isso que eu dei o exemplo de como eu vi isso no dia de hoje durante o desfile. É uma luta pelo resgate, então. É uma luta pelo resgate, é uma luta pelo resgate do nosso Brasil. O nosso Brasil está sendo entregue. Fala-se em independência, mas Bolsonaro entregou a base de Alcântara, uma base militar, segurança nacional, para os Estados Unidos. Fala-se em independência, mas como o povo vai ser independência se a nossa aposentadoria foi roubada de nós, trabalhadores e trabalhadoras? Se a emenda constitucional 95 de Temer, com o voto do então deputado federal Bolsonaro, congela gastos públicos para a educação, para a saúde e para o enfrentamento à fome. Como a gente pode falar em independência se em 2014 560 milhões de reais foram gastos com a compra direta de alimentos para enfrentar a fome e no ano passado, 2021, foi 10% disso, foi 56 milhões. Então precisamos sim lutar por essa independência e dizer que a bandeira é nossa. A bandeira não pode ser de alguém que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. A bandeira é do povo brasileiro. E o Brasil é vermelho, vem do pau-brasil, vem dessa nossa raiz, dessa nascença. Então nós somos verde, vermelho, azul, amarelo, branco, sem contar a diversidade do povo indígena no nosso Brasil, do povo negro, de quilombolas que tem na nossa Paraíba com muita firmeza, de povos tradicionais. O Brasil é desse povo, é de vocês que estão nos acompanhando e querem tomar de volta, resgatar, não só a bandeira, que a bandeira é nossa, mas resgatar o nosso Brasil e os nossos direitos. E eu quero ser deputado federal para isso, com voto no 5013, para desfazer essas maldades e enfrentar a fome junto com o presidente Lula, com a Adjane, governadora da Paraíba, e com Alexandre Soares, 500, senador. Por isso, estou aqui nesse dia de hoje conversando com você e fazendo esse chamado para a população. Sobre alguns debates que estão tramitando lá no Congresso Nacional. Mas antes, vamos aqui, como eu prometi no começo, na abertura do programa, ver como é que foram os desfiles do 7 de setembro aqui em João Pessoa. Washington Luiz, agora sim, traz aí pra gente a matéria desse dia. Em 2022, o Brasil comemora seus 200 anos como uma nação independente. Para marcar a data, o coração do primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, foi transportado ao país no final do mês de agosto, ficando exposto no Palácio do Itamaraty até o próximo dia 8, quando volta para Portugal. Aqui em João Pessoa, o evento aconteceu na Avenida Duarte da Silveira e pôde contar com a apresentação de diversas forças de segurança no estado. Esse realmente é um momento muito especial para o nosso país, por dois motivos, né? O primeiro motivo, como não podia deixar de ser, é a retomada dos desfiles cívicos, né? Porque depois de 2 anos de pandemia, a nossa população estava ansiosa por comparecer às avenidas e ter este momento grandioso do desfile cívico-militar que aconteceu esse ano. E numa segunda etapa, para comemorar, né, os 200 anos da nossa independência, um marco notável, né, que o grande ator aí é o povo brasileiro. O comandante-geral da Polícia Militar enfatizou a importância do civismo e dos 200 anos que vive hoje a nossa nação. Verdade, um desfile muito emocionante, né? 2 anos sem desfile. São hoje completos 200 anos, né, da independência do Brasil. Esse ano também foi completado 190 anos da Polícia Militar. Então, uma data muito simbólica. E eu acredito que esses 2 anos a sociedade paraibana já estava com saudade do desfile. E nós pudemos perceber muita vibração por parte de todos que desfilaram, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, das Forças Armadas, enfim. Eu acho que foi um desfile muito emocionante. Além das forças de segurança que se apresentaram, equipes do SAMU, da Saúde e também de outros órgãos, além de escolas públicas municipais e estaduais, abrilhantaram o desfile.
está aí em João Pessoa. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro, durante a manhã, fez ali a participação, como a gente viu aí nas imagens, do desfile de 7 de setembro, as comemorações de 7 de setembro na capital federal. O presidente fez aquele desfile, né, protocolar no Rolls Royce e, enfim, junto ali com a primeira-dama, depois subiu ali ao palanque para acompanhar os desfiles todos. Ele estava ao lado, nenhum outro presidente do poder estava presente aqui do Brasil, né? O Rodrigo Pacheco do Senado disse que não iria em função dali de evitar algum ato político. O Arthur Lira foi em Alagoas fazendo campanha lá no estado dele, presidente da Câmara Federal, para deputado federal. E o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, esse aí é que nem mencionou a possibilidade de estar presente aí ao lado do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro quebrou o protocolo, inclusive foi ali cumprimentar os seus apoiadores e simpatizantes, e estava, como eu disse, ao lado de alguns ministros de Estado, do presidente de Portugal e de empresários, entre eles o Luciano Hang, o Hang aí o chamado velho da Havan, que foi ali aplaudido, né, pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. À tarde, o presidente já vai fazer um ato, esse sim aí efetivamente político e de campanha eleitoral no Rio de Janeiro, do estado de origem dele, no Rio de Janeiro. E tem ato pró-Bolsonaro aqui em João Pessoa, às 16 horas, no busto de Tamandaré. Tássio, não é só a história da apropriação da bandeira, é uma apropriação do próprio dia de 7 de setembro, porque a partir do presidente Jair Bolsonaro e a partir da direita no Brasil, há uma indicação de que a esquerda quer, enfim, implantar o comunismo, tomar terras, tomar propriedades, fechar igrejas, entregar o Brasil. E o discurso da direita é um discurso de proteção ao Estado, de proteção à propriedade privada, de proteção ao empresariado, até onde a verdade e a mentira no fato da esquerda, enfim, ter um discurso, ter um projeto muito mais perigoso para o Brasil. Luiz, queria eu que nós estivéssemos próximos e próximas do comunismo. Uma sociedade onde não existe uma exploração de uma classe sobre a outra. Uma classe onde não é que não exista propriedade, é que o país e as coisas são das pessoas. Todas as pessoas possam comer, todas as pessoas possam ir à escola, todas as pessoas saibam ler. É isso que nós defendemos, é isso que nós acreditamos. Infelizmente, a direita tem feito um movimento de muita mentira e de muita tensão, buscando com que as pessoas tenham medo. Por isso que eu comecei o dia de hoje dizendo da nossa coragem de ir para esse desfile e provar para as pessoas de que não é isso. Quando a gente olha para o desfile, Luiz, eu fiz questão de chegar cedo com os nossos companheiros aqui em João Pessoa. Eu tive a alegria de olhar com cuidado para quem estava desfilando. Além das forças de segurança, tínhamos muitas escolas. Tinha um pilotão de uma escola de dança formado por LGBTs vestidos de vermelho. Tinham outras escolas com a placa dizendo que não existe... na imagem que vocês mostraram não existe cabelo... Não existe cabelo ruim. Vamos colocar as imagens do desfile hoje na Paraíba. A equipe de reportagem foi lá, colheu as imagens. Tássio Teixeira está falando sobre o tema. Vamos colocar para o telespectador ver também? Vamos lá. Pronto, é isso. Tinha placa das escolas, que mostrou aí nas imagens de vocês, dizendo não existe cabelo ruim, enfrentando o racismo. Quando as mulheres policiais passavam, eram aplaudidas mais do que qualquer outro setor. Eu acho que talvez quem tenha sido aplaudido pertinho delas, mais ou menos, ainda foi o Corpo de Bombeiros. O que mostra a animação das pessoas com esse 7 de setembro. A intenção de construir uma alternativa que salve o nosso Brasil desses que retiram direitos e o desmontam. E para melhorar, Luiz, o final do ato, o final do desfile, foi formado pelas enfermeiras e enfermeiros lutando pela aprovação do piso. Um ato lá na Lagoa. Tive a alegria de terminar o dia de hoje, pela manhã, fazendo minha intervenção naquele ato e dizendo para você, enfermeira, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnica e todos e todas nós, trabalhadores e trabalhadoras, damos essa solidariedade a vocês que há pouco tempo conquistaram a lei do piso, que já está sendo ameaçada pela iniciativa privada que não quer pagar salário digno para trabalhadores e trabalhadoras. Então,
Como dizer que um grito, que um ato como esse, que um desfile como esse é um desfile da direita, é um desfile da ultradireita? Errado, Luiz. Errado quem ativista não foi porque pensou desse jeito. Errado quem entendeu que a ultradireita tem força para fazer medo e tirar nós, povo que luta, da rua. Errado quem diz que ali é um ato de ultradireita. Quem estava no 7 de setembro era o povo trabalhador, mulheres e mulheres de bem, das comunidades. Que é um passo para o golpe militar. Aliás, numa reunião hoje, antes do desfile, o presidente Jair Bolsonaro, numa reunião para empresários, ministros, a reunião interna, esse conteúdo só saiu porque o filho do presidente publicou nas redes sociais. Ele disse, olha, o Brasil já passou por vários momentos bons e ruins e a história pode se repetir. É também um movimento, é errado também quem teme que isso pode ser uma construção para um 64 de novo? É errado achar que está entregue. A intenção deles, eu acredito que eles têm, eles já disseram várias vezes. O Bolsonaro já defendeu a tortura e torturador em pleno Congresso Nacional quando defendia o golpe contra a presidente Dilma. Eles querem há muito tempo. O próprio candidato aqui do sistema Correio de Comunicação defendeu na rádio a ditadura militar e o dono do sistema não questionou em nada aquele fato. Já era para ter sido demitido e Bolsonaro ter perdido o mandato naquela época. Então, vontade eles têm, mas o povo não quer. Luiz, eu tenho uma história de quando eu tinha uns 6, 7 anos, depois de ir para Recife, voltei novamente, ficar um ano com meus avós no sertão do Ceará, estudava na escola municipal Pedro Jaime, e na frente da minha escola tinha uma bodega com uma prateleira assim, enorme, com os achocolatados e o carimbo do MEC, proibido venda. Proibido venda. Aquilo era o quê? Aquilo era a ditadura militar permitindo que os seus apadrinhados vendessem a minha merenda escolar, da minha escola municipal, que era do outro lado da rua. Essa é a ditadura militar. Onde se o meu avô ou algum outro trabalhador ou trabalhadora não podia denunciar, se denunciasse era levar uma pisa, ia ser perseguido, ia ser torturado, ia ser taxado como comunista. Por isso que eles querem a ditadura, porque querem continuar roubando o povo brasileiro sem ter onde denunciar. Hoje, onde que você tem uma história dessa? Os caras têm que dar os maiores dribles para poder roubar o povo brasileiro. Antes era escancarado, porque quem dissesse contrário era torturado e era preso. Então, viva a democracia, viva o direito, viva a transparência, viva a participação popular. Opa, e dentro desse debate e desse confronto aí de ideias e ideologias, há também a tese de acusação de que a esquerda, em voltando ao poder, quer fechar igrejas. Há um debate muito religioso aí dentro, o próprio presidente Jair Bolsonaro coloca, e seus aliados sempre colocam que é uma luta da família cristã, principalmente cristã, no Brasil. E aí, eu lhe pergunto objetivamente, é projeto da esquerda atacar as igrejas, fechar igrejas? Qual é a sua relação com religião e com Deus? Se fosse, a minha relação com Deus, ela é uma relação bem ampla. É com a natureza, é com as pessoas, é com o respeito. Eu frequento tanto a igreja católica como uma evangélica, como um centro de candomblé, todas as religiosidades eu participo e eu acompanho, porque eu entendo que onde o bem está, nós devemos. E não acredito em nada de fechar a igreja, ao contrário, onde se mais abriu igreja foi no período de Lula. Né? Existia um grande apoio para essa diversidade. E se nós da esquerda pensássemos assim, as pessoas evangélicas que estavam hoje no 7 de setembro dizendo, eu sou evangélico e estou com Lula, não é tudo igual como eles tentam passar, ou como a imagem que a gente viu de políticos dentro de uma igreja, onde o pastor apresentava e um fiel lá de trás gritou, eu não vim aqui para isso não, eu vim aqui para orar, eu vim aqui para dialogar com meu Deus, com meu irmão. Então o povo evangélico sabe quem é pastor e quem é mercador da fé. O povo percebe, às vezes está ali naquela mediação com o seu Deus, mas quer exatamente a paz, quer a participação e percebe quem são os mercadores da fé. Então não, ao contrário, o povo de Deus, o povo que não acredita na morte, que não acredita nas armas, que acredita na educação, que acredita na vida, que acredita no fim da pobreza, na divisão do pão, essas pessoas entendem que quem está no poder hoje defende a morte, mente, ataca mulheres, negritude, comunidade LGBT, QIA+. Então, nós do campo popular estamos com essa diversidade. Tanto de família, que ele fala muito em família, em defender a família, mas defende a família dele. Né? Inclusive, tirando delegados da Polícia Federal para impedir que determinadas investigações sigam contra a sua família. Então, ele defende a família dele, o Deus dele, o enriquecimento dele, e não das diversas famílias do nosso Brasil. Nós do PSOL, a Dijane,
Lula, presidente pelo PT, Alexandre, senador, eu, deputado federal, companheiro Olímpio Rocha, estadual, a nossa chapa coletiva é nós, a mudança, também aí com Negritude, Juventude e Cultura e outras tantas candidaturas a deputados e deputadas estaduais do PSOL. Estamos exatamente querendo essa transformação, olhando o bem e a diversidade, Luiz. Quando você fala em eles lá defendem a morte e tudo, a resposta da direita sempre sobre esse tema é dizer o seguinte: quem defende a morte é a esquerda, porque defende o aborto. Qual é o seu posicionamento em relação, especificamente, lá no Congresso, inclusive, já tramitam algumas leis de flexibilização da legislação brasileira em relação ao aborto. Qual é a sua posição? Você lá na Câmara votaria como? Defenderá o quê em relação ao aborto? E sobre essa história de dizer só, quem defende a morte é a esquerda, que defende o aborto. Luiz, uma questão que eu acho concreta e que facilita para todo mundo entender esse debate é o Uruguai. No Uruguai, onde o aborto está regulamentado, o número de mulheres mortas em clínicas clandestinas zerou. E o número de abortos praticados no Uruguai diminuiu. Diminuiu por quê? Porque as mulheres não precisam mais ter medo de falar sobre isso. Elas, quando chegam no hospital, elas têm um aconselhamento psicológico, social, diálogo com a família e podem mudar de ideia no caminho. Ela tem o direito do corpo dela. Se ela quer continuar naquela etapa, ela vai, mas se ela percebe que existem outras alternativas para ter seus filhos e ter uma vida tranquila, ela recua. E é o que está acontecendo no Uruguai. Quando era ilegal o aborto, o número era absurdo. Agora o número despencou e zerou o número de mulheres vítimas de morte por aborto em clínicas clandestinas. Então quem defende a vida? Sabe? Nada como números, nada como dados concretos, nada como exemplos no nosso vizinho pequeno Uruguai, mas gigante nas transformações sociais que tem realizado. Ok. Ó, tem vários outros temas pra gente debater lá no Congresso e aqui também na Paraíba, que eu quero saber o pessoal do ponto de vista de campanha, como é que você está conseguindo fazer aí a campanha. Muito se discute sobre questão de recursos partidários, de fundo partidário, como é que tem sido a campanha aí do pessoal aqui na Paraíba. A gente vai rapidinho pro intervalo comercial, volta conversando com o Tássio Teixeira aqui e também eu trago o recado do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba pro dia 2 de outubro, você não pode perder, daqui a pouquinho a gente tá de volta.